Semana passada nós tratamos o capítulo 4 do nosso livro-texto, O Espírito Santo, por Sinclair Ferguson, e tratamos de Pentecostes hoje. Eu passei 4 semanas, 4 aulas falando sobre Pentecostes hoje, 3 aulas extrapolando, não sei se essa palavra é certa, mas assim, aprofundando um pouco mais aquilo que Sinclair Ferguson trata no seu livro. E eu espero que fique bem claro que Pentecostes é um evento cristológico da história da redenção, que aconteceu uma vez por todas. E que este Pentecostes, que aconteceu uma vez por todas, tem consequências contínuas e relevantes e atuais para os nossos dias também. Da mesma forma que Cristo morreu uma vez por todas, mas essa morte continua tendo consequências enormes em nossas vidas hoje e na vida da igreja para sempre. Então, continuando, nós chegamos em capítulo 5, que o título é Espírito da Ordem. Mas antes de começar com esse assunto, eu quero terminar a aula da semana passada, que o tempo acabou. Eu tinha um pedacinho que eu queria ainda tratar com vocês sobre o assunto da semana passada. Sinclair Ferguson, ele termina seu capítulo 4 perguntando, ou lembrando a nós, qual é o alvo da vinda do Espírito Santo. Por que ele foi derramado? Ele faz um tratamento lindo em termos da glória de Deus e a atuação do Espírito de Deus em restaurar esta glória por meio do homem e no homem. E ele pergunta, ou ele lembra a nós, qual é o fim principal do homem. Todos que conhecem os padrões de Westminster sabem muito bem que é to glorify God and to enjoy Him forever. Não é? Na língua original, pelo menos. Glorificar Deus e gozá-lo para sempre, não é? Então, Ferguson, ele nos lembra que, apesar disso ser o propósito, desde a criação, o propósito criativo do homem, ele foi criado para fazer isso, a Bíblia nos ensina que ele jogou fora as condições de fazer isso. Romanos 1, verso 21, nós vemos que por causa da queda, o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o homem caído recusa fazer aquilo para o qual ele foi criado. Ele recusa porque ele não quer fazer, ele também recusa porque ele não pode fazer. Nem pode ter o desejo de fazer aquilo que não pode. A queda é tão terrível. Em Romanos 1, 28, nós vimos que aquele homem criado à imagem, à semelhança de Deus, para assim refletir a sua glória, nós vimos até onde ele chegou na sua queda, verso 28 de Romanos 1, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem uma lista das consequências da queda. Em Romanos 3, 23, o apóstolo nos explica que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, muito embora que os arminianos queiram amenizar um pouco a queda, dizendo que não foi uma coisa tão ruim, a Bíblia conhece a queda como algo terrível e profundo que deixa o homem sem condição nenhuma de cumprir aquilo para o qual ele foi criado. E a solução, então, não está no homem tentar remediar ou consertar essas coisinhas
que deram errado na queda, mas a queda é tão profunda, é tão irreversível pela força humana, que só pode ter uma ação divina para reverter o quadro. E isso nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 3, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, no segundo Adão, é restaurado as condições para a raça humana refletir a glória de Deus. Agora, veja como Deus é maravilhoso, porque se eu tenho um vaso da dinastia Ming, vocês conhecem, eu estou falando certo, assim, antigo da China, que vale milhões de reais. E se eu pego esse vaso e jogo no chão e cai em pedaços, e se eu fico meio, eita, eu perdi alguns milhões de dólares aí. Aí alguém vem e diz, não, veja bem, eu vou restaurar. Ele consegue restaurar perfeitamente, que não dá para ver que quebrou. Não seria impressionante isso? Seria tão impressionante. Mas o que Deus fez no Senhor Jesus Cristo é como se alguém tivesse pego este vaso, que já valia milhões de reais, e era um vaso tão lindo, e restaurando, não apenas restaurou para ser igualmente bonito e lindo, mas restaurou para ser milhares de vezes mais precioso e mais lindo. É mais ou menos isso que Deus faz. Porque o segundo Adão, ele não somente reflete a glória de Deus como o primeiro Adão, antes da queda, mas ele reflete, assim, se o primeiro Adão refletia a glória de Deus como uma vela, o segundo Adão reflete a glória de Deus como o próprio sol em todo o seu esplendor, todo o seu poder. Então veja que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja como a restauração na redenção é até mais gloriosa do que a coisa original, que já era perfeita. Então, ele se tornou carne, e nesta carne ele foi exaltado, ele morreu, ele depois foi exaltado e glorificado. Né? Filipenses 2 fala sobre isso. Então, já no Senhor Jesus Cristo, o alvo escatológico, o alvo assim, final da criação, foi consumado nele, foi atingido. Que com o segundo Adão, ele, como as primícias de uma nova humanidade, já está cumprindo cabalmente o propósito pelo qual a raça humana foi criada. Isso é importante. Já tem um homem que, corpo e alma, como um homem completo, está fazendo perfeitamente aquilo que a Bíblia ensina que é o fim principal do homem. Glorificar a Deus, refletir a glória de Deus também. Ok? Então, vocês estão mais ou menos seguindo o raciocínio de Ferguson. O homem foi criado para a glória de Deus, carece da glória de Deus por causa da queda. O remédio é que aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus veio, tomou para si uma natureza e corpo humanos e se tornou homem real, e assim se tornou o segundo Adão e está agora no céu com um corpo glorificado, um ser humano cumprindo o propósito da criação. Agora, ele não faz isso como um indivíduo, mas faz isso como representante federal da nova humanidade, da sua igreja. Agora, não parou por aí, não. Ele mandou seu Espírito. O Espírito que vivifica o corpo de Jesus, o homem Jesus, homem Deus. Mas este mesmo Espírito
que está nele, ele derramou sobre sua igreja. E esse mesmo Espírito habita no coração de cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. E, em termos de glória, glorificar a Deus e refletir a glória de Deus, esse Espírito está fazendo o quê? Bom, segundo aos Coríntios 3,18, que eu já tenho citado muitas vezes, mas vamos citar mais uma vez. Segundo aos Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, vocês estão vendo o que o Espírito está fazendo? Ele está à obra, ele está operando, atuando para que nós sejamos seres humanos tão santos, tão glorificadores de Deus, tão refletindo a glória de Deus quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso cabeça, que é o segundo Adão. Então, veja que coisa triste quando a igreja moderna acha que provas e sinais da presença do Espírito são coisas que eles inventam e tiram da sua imaginação, coisas várias coisas esquisitas que eles acham que são sinais da presença do poder do Espírito. Por exemplo, falando coisas que ninguém entende, ou marchando todo canto, ou fazendo várias outras coisas que nós sabemos muito bem que tipo de coisa pessoas fazem, pensando que isso manifesta a presença do Espírito de Deus. Coisas dessas que acontecem também em outras religiões e até em crenças até feias e coisas claramente das trevas. Por exemplo, na Umbanda também o culto é muito parecido a alguns cultos que se declaram cultos cristãos. Na Umbanda, o povo espera e se agita, esperando que a entidade vai cair, vai cair sobre o vaso escolhido. Agora, bom, é melhor não rir, porque estamos falando sobre uma coisa das trevas e a Bíblia nos ensina de tratar isso com cuidado, nem o arcanjo reprovou o diabo, mas disse: o Senhor te reprove. Mas o culto da Umbanda é isso, esperando um vaso ser cheio para o demônio falar. Eu quero dizer o seguinte, que muitos dos fenômenos que a igreja moderna está procurando em nome de Jesus são fenômenos que nós podemos achar em outras religiões. Mas o fruto do Espírito nós não podemos achar em nenhuma outra religião, senão naqueles que verdadeiramente pertencem a Jesus Cristo e nos quais verdadeiramente o Espírito Santo está à obra. Então, Paulo, em Gálatas 5, ele deixa bem claro quais são as provas da presença do Espírito de Deus na vida de alguém. O fruto do Espírito, que o primeiro é o amor. Então, ligado com isso, primeira carta de João, capítulo 3, em Romanos 5, Paulo fala que Deus tem derramado seu amor em nossos corações. E já que a Bíblia diz que Deus é amor, devemos entender isso da seguinte forma, que Deus sim derramou nossos corações. É isso que Jesus prometeu em João 14, em outros lugares, mas em João 14 ele diz: se alguém guarda os meus mandamentos, eu venho e meu Pai, nós vamos habitar nele, nós vamos fazer moradia nele. Aqui em 1 João
primeira carta de João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este texto, eu acredito, seria melhor traduzido, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, para que sejamos. O grego deixa a impressão, ou deixa a entender que é um propósito, é um objetivo que diga, um objetivo. Deus derrama amor para que sejamos chamados filhos de Deus. Não é assim, o texto não está dizendo que, bom, Deus é muito amável, ele nos chama de filhos. Que amor grande, ele até nos chama de filho. Não, isso não é como, olhando a língua original, isso não é o propósito desse texto, não. O apóstolo João está dizendo o seguinte, Deus derramou um amor dentro de nós e a consequência disto é que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Quer dizer que Deus derrama si mesmo dentro de nós, porque Ele é amor, não é? E tendo do seu Espírito, tendo a própria presença da divindade em nós, habitando em nós, nós começamos a refletir o caráter do nosso Pai. Da mesma forma que meu filho, dá para ver pela aparência e pelo jeito dele que ele é meu filho. O filho puxa o pai, não é? E nós, filhos adotados, podemos dizer que nós puxamos o pai, com P maiúsculo, na medida que ele vem operando em nós pelo seu Espírito Santo e produzindo em nós o caráter que é semelhante ao caráter de Jesus. Então, tudo isso para lhe dizer que o Espírito Santo foi derramado não para atender ao desejo dos seres humanos de ver coisas maravilhosas e coisas impressionantes e coisas levitando e outras coisas que até também a besta e seus falsos profetas podem fazer milagres, não é? Mas o Espírito Santo foi derramado para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Isto é o poder maior e o milagre maior da sua obra. Ok, então, tendo falado isso, vamos para o capítulo 5, Espírito da Ordem. O Espírito Santo vem uma vez por todas, ele veio habitar no templo dele, na igreja, e como no Antigo Testamento, o Espírito Santo continua, também no Novo Testamento, operando em vários níveis. Ele é Deus. Nós não devemos pegar Deus, Espírito Santo, e colocar ele numa pequena caixa, dizendo, bom, você só faz isso, só opera na área de regeneração, por exemplo. Não. Ele continua atuando de uma forma magnífica, muito variada, incluindo, por exemplo, continuando a renovar a face da terra, como o Salmo 104 fala, ele continua fazendo isso, coisa que nós não vemos tão claramente no Brasil, mas coisa que se vê mais nos países frios, onde tudo morre durante o inverno, e na primavera, de repente, um milagre de novo crescimento. E a Bíblia atribui isto à atuação do Espírito Santo. Governando a igreja, governando o mundo e inaugurando a nova era. Não a nova era no sentido que aquele movimento dos últimos anos de buscar coisas esotéricas, mas a nova era bíblica e real. A nova era que é a era da expectativa da volta de Jesus. Então nós vimos, por exemplo, no Novo Testamento, o Espírito Santo atuando com poder em vários níveis. Pessoas chegam a crer. Como? Pelo poder do Espírito. Atos 1, verso 8, Jesus diz aos seus discípulos, alguém pode ler Atos 1, 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas tanto em Jerusalém,
como é toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus diz aos seus discípulos que sobre sua igreja, sobre os líderes da sua igreja, ele vai derramar seu espírito e, entre outras coisas, isso vai ser uma unção para abençoar e ungir o trabalho missionário da igreja até os confins da terra. E a igreja até hoje continua debaixo desta unção, deste poder do Espírito Santo para espalhar e pregar a palavra de Deus a todas as nações e povos e tribos. E, como resultado, logo nós vimos o resultado dessa unção do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2:41, por exemplo, nós vemos que até grandes multidões chegam a crer e aceitar a palavra. Atos 2:41, leia, por favor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ok. Então, também nós temos, não somente grupos grandes, mas também indivíduos sendo convertidos no poder do Espírito. Atos 8:29, por exemplo, nós vemos a atuação do Espírito também visando até a conversão de uma só pessoa. Atos 8:29. Alguém pode ler? Então disse o Espírito a Filipe: aproxime-se desse cara e acompanhe-me. Então nós vemos o Espírito atuando tanto no dia de Pentecostes com multidões, mas também de uma forma bem específica, mandando os seus servos para pegar até uma pessoa para pregar Cristo a ele. Então ele está à obra, atuando. Nós vemos a nova comunidade de crentes sendo governada pelo poder do Espírito. Isso é repetido. Atos 6, verso 3, por exemplo, uma das coisas mais importantes para escolher governantes na igreja é o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentro de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E nós vemos isso mais tarde sendo falado sobre um dos diáconos escolhidos, Estevão, Atos 7, verso 55, ele estando cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que, tanto para escolher quanto para desempenhar o ofício, nós vemos a atuação plena do Espírito Santo. Atos 10, verso 19, nós vemos o Espírito Santo não somente se manifestando a Pedro por uma visão, mas também orientando a ele o que fazer e a quem pregar. Então nós vemos o Espírito Santo está ativo. Ele não é um poder anônimo que está lá em Deus como um tipo de relâmpago, que se a gente fizer os rituais certinhos, de repente vai ter uma descarga de poder de lá em cima que vai pegar aqui embaixo como se fosse um relâmpago que vai pegar. Não, aqui nós vemos o Espírito Santo que ele está, ele ativamente está à obra, é ele que está dirigindo, ele que está mandando, ele que é soberano, ele que decide. Em Atos 13, mesma coisa, Atos 13:2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo. Então ele começa as grandes viagens missionárias. O Espírito Santo soberano, dirigindo, e não, como muitas igrejas de hoje pensam, servindo como um tipo de poder que está à nossa disposição. Atos 15, 28, a liderança da igreja em Jerusalém, a igreja apostólica, reconhece muito bem, na verdade, para seu bem ao Espírito Santo e a nós. Mais uma vez, ele que está dirigindo. Atos 16, verso 6, nós vemos, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, nós vemos ele, mais uma vez, soberano, dizendo onde ir e também onde não ir. Bom, eu posso multiplicar as referências, mas nós também vemos, por exemplo, já em João, capítulo 20, Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo que eles deveriam receber o Espírito Santo. Então, assim,
dando o Espírito Santo a eles em termos do seu ofício. Okay? E nós vemos que não somente os apóstolos são ungidos em termos do seu ofício com o Espírito Santo. E vocês se lembram, eu espero, vocês que estavam aqui, que já desde o Antigo Testamento isso é uma das atribuições, ou uma das áreas de atuação do Espírito Santo que ele capacita para o ofício. Então ele desceu até sobre Saul, em termos do seu ofício, não em termos dos eternos decretos e regeneração, não. Mas em termos do seu ofício, deu até um certo ponto capacitação para governar. E depois se retirou, em termos de ofício. E quando ele se retirou de Saul, logo foi sobre Davi, que já era crente, mas recebeu o Espírito também em termos do seu ofício. E nós vemos isso em Atos 20 e 28, que o Espírito Santo está ativo no governo da igreja. Atendei por vós, diz Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu acredito que não é sábio falar sobre governo representativo nas igrejas presbiterianas e reformadas, porque o presbítero, conforme o pensamento reformado presbiteriano histórico, não representa, no sentido de um vereador representa aqueles que elegeram ele. Ele é constituído oficial na igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, ungido por esta obra. E Deus usa, nesse processo de chegar no ofício, usa também a manifestação, o parecer da igreja. Mas não é que ele, por exemplo, tal presbítero ele representa os jovens e outro presbítero representa a classe média na igreja. Não tem nada a ver com isso, não. Ele é constituído pelo Espírito. Nós vemos isso de uma forma mais clara ainda em Efésios capítulo 4, onde Paulo, falando sobre Jesus sendo exaltado, ele falou que quando ele subiu aos céus, ele derramou dons sobre os homens. Capítulo 4 de Efésios, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí, bom, quais os dons? Quando Jesus subiu, quais os dons que ele derramou sobre a igreja? Bom, nós sabemos que em Atos 2, Pedro explica, tendo sido exaltado à direita de Deus, ele recebeu o direito de derramar o Espírito Santo. Então, isso é o dom que foi derramado. E Paulo aqui em Efésios 4 vai destacar quais dons específicos, então, do Espírito Santo. Bom, veja o verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os dons que Jesus Cristo derramou sobre a igreja, que Paulo acha mais importantes para destacar, são os dons que têm a ver com a pregação da palavra, porque é a palavra que o Espírito Santo usa para testemunhar de Cristo, testificar de Cristo e para regenerar corações, não é? Que, como Pedro diz, nós fomos regenerados pela palavra, e é isso que o Espírito usa. Bom, então nós vemos o Espírito Santo atuando no governo e na evangelização, na missão. Nós vemos também que, pelo ministério dos apóstolos, os poderes do século vindouro estão entrando com força neste século atual. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, verso 4. Hebreus 2, 4. Falando sobre a palavra sendo anunciada no verso 3 e confirmada pelos que a ouviram, verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Isso
interessante, é segundo a sua vontade. Não é a igreja que está reunida ditando quando o Espírito Santo vem, mas Deus que deu. E ele deu quando a palavra está sendo anunciada. Naquele momento ele deu o Espírito Santo para confirmar esta palavra pregada. E foi poder, sinais e milagres. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2:12. Paulo, vendo a atuação soberana de Deus, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Nós vemos que Paulo entende... desculpe, era para ser 12:12. Isso tem mais sentido. A referência é errada. 12:12 de 2 Coríntios. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eu posso dizer milagrosos também, mesma palavra? Okay. E Atos 3, Atos 5, tem outras referências mostrando que o Espírito atuava com poder, mostrando assim a veracidade da palavra. Então, Jesus continua com a obra que ele iniciou durante sua encarnação, durante sua estadia aqui na Terra. A obra de construir e edificar a sua igreja. Vocês se lembram de Mateus 16, quando ele falou a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Ele vai fazendo isso. E ele vai fazendo isso no poder do Espírito, com seu Espírito e sua palavra. Ele reúne, defende e preserve sua igreja. O Catecismo de Heidelberg, do século XVI, confessa esta verdade bíblica, dizendo que por seu Espírito e sua palavra, Jesus reúne, defende e preserva sua igreja, escolhida para a vida eterna. Nós vimos isso, por exemplo, em Atos 1, verso 2, onde diz o seguinte, que, falando sobre o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Veja que Deus tomou o cuidado de colocar essas palavras no verso 2, por intermédio do Espírito Santo, ele deu mandamentos aos seus apóstolos. Então ele soprou, disse, recebei o Espírito Santo. Depois, por meio do Espírito Santo, deu os mandamentos a eles. Depois, derramou o seu Espírito Santo sobre eles e sobre toda a igreja. E depois, acompanhou e acompanhava eles com seu Espírito, sempre verificando e confirmando a pregação deles por sinais e maravilhas que manifestavam sua presença. Bom, então, nós temos no Novo Testamento um quadro da atuação plena do Espírito Santo, em todos os sentidos. E depois, Ferguson, ele diz, nós temos a situação do homem original e na sua natureza depois da queda, Efésios 2, verso 1 até 4, que fala que o homem depois da queda, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira. Ok? E verso 5 de novo, estando nós mortos em nossos delitos. Mortos. Bom, isso é o quadro depois da queda. Aí está o homem. E agora tem uma outra realidade que vem sendo declarada no Senhor Jesus Cristo, a realidade de vida e de perdão e de reconciliação e de glória, onde tinha morte e pecado e rebeldia e separação de Deus. Tem essas duas realidades agora, não é? Mas como chegar dessa realidade pós-queda para esta realidade em Cristo? Bom, isso é pela atuação do Espírito Santo. Mas
como ele atua, como ele transforma pecadores mortos em filhos vivos de Deus. Isso nos leva a uma discussão que já está ocorrendo há muitos séculos, em muito tempo, sobre a ordem da salvação. E deixe-me começar com só um resumo muito rápido sobre a história, o desenvolvimento da teologia. Nos primeiros séculos, deixe-me dizer o seguinte, o desenvolvimento da teologia, mais ou menos, podemos dizer, segue a ordem do credo apostólico. Né? Vocês conhecem o credo apostólico, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, e fala sobre a obra dele, creio em Deus Espírito Santo, e depois termina com os artigos sobre a igreja e a vida eterna. Então, de uma certa forma, os grandes concílios que estabeleceram doutrina ortodoxa seguiram mais ou menos esta estrutura, esta organização do credo. Porque no início, nos primeiros séculos, a igreja ficava querendo estabelecer realmente o caráter da Trindade e o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E depois de ter estabelecido sobre a Trindade, foi discutido sobre as naturezas de Cristo e sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. E depois da teologia, no sentido estrito, porque teologia é o conhecimento ou estudo sobre Deus. E teologia, no sentido mais amplo, é tudo que tem a ver com a Bíblia. Mas teologia, no sentido mais estrito, é só tratando sobre quem é Deus, o ser de Deus. Depois de ter tratado isto, no sentido estrito, também tratado sobre cristologia, que é pessoa e obra de Cristo, foi a vez de soteriologia. E soteriologia vem de que palavra? Sim, vem da palavra soter, em grego, que é salvador. Então, é a doutrina da salvação. Então, esta área de soteriologia trata de como a obra de Cristo pode ser aplicada na vida do pecador. Agora, para a igreja medieval, a graça salvífica vem pelos sacramentos. E esses sacramentos, eles funcionam independentemente da pessoa que está fazendo ou da pessoa que está recebendo. Pode ter o padre mais vil e mais descrente no mundo, pode ter um homem descrente e imundo tomando a missa, mas, mesmo assim, funciona mesmo. Ex opere operato, quer dizer que pelo próprio ato já é operado a eficácia do sacramento. Então, é como se fosse, por exemplo, um médico que nem acredita que ele tem o remédio certo, nem acha que vai funcionar. Tem um doente que nem acha que está doente, nem acha que esse remédio vai funcionar se ele fosse doente. Mas mesmo assim, o remédio está lá. E o médico, rapaz, tome isso, não vai funcionar. Aí o doente, rapaz, eu não sou doente. Mas assim, por causa desse remédio, vai funcionar e ele vai ficar melhor, não é? Isso é o pensamento dos católicos romanos sobre a missa. Funciona. Em qualquer situação. Então, para a igreja medieval, isto é o canal da graça. São os sacramentos, não somente os 2 da Bíblia, mas mais 5 que eles inventaram, incluindo casamento, extrema unção e todo o resto. Do nascimento até a morte, tenho 7 sacramentos para acompanhar você, para dar, infusões de graça, se você quer ou se você não quer. Eu trabalhei uma vez com um padre romanista no exército canadense, e eu vi ele dando a missa a todo mundo. Eu disse, padre, me responde uma pergunta, por favor. Você se diz servo de Cristo, um oficial da Igreja de Cristo?
E você também acredita que esse pedaço de pão, esta hóstia, é Cristo. Você acredita nisso? Aí tem aqueles soldados aí que um momento estão falando palavrões, adulterando, vivendo embriagados quando eles têm tempo livre. E de repente você chama esses homens, essas mulheres, e você coloca seu Cristo dentro da boca deles. Aquela boca que 2 segundos atrás falou um grande palavrão e nem quer saber, mas de repente você coloca o seu Cristo dentro da boca deles. Como você pode assim, fazer uma coisa dessa? Aí ele respondeu com este entendimento: não importa como eles são, mas eles estão recebendo uma dosagem, uma dose de graça. E quem sabe que um dia isso não pode fazer crescer a semente de regeneração que está dentro deles. Ok. Então, para a igreja medieval, os sacramentos são os canais da graça e o processo de salvação é isso, é um processo, e a graça preveniente, a graça que vem de antemão de Deus, só dá ao coração do homem a capacidade de querer aceitar ou não aceitar, de querer buscar ou não buscar a graça de Deus. Então, Deus dá uma pequena dosagem de graça para tornar o homem capaz de pensar: rapaz, que coisa interessante, eu vou buscar a graça. Como? Nos sacramentos. Eu quero tomar a missa, eu quero tomar batismo. E para eles, a graça era tão ligado aos sacramentos, que até em vários momentos da história, o jesuíta, com a espada na mão, batizava pessoas que nem queriam ser batizadas. Mas tome graça, hein? Você vai ser salvo mesmo se você não quer. E agora eu vou matar você para você não apostatar, hein? Aí foram para o purgatório, talvez. Então, é um processo de se tornar justo, tomando daquela torneira de graça que está nos sacramentos. Agora, só que você nunca chega a ter segurança, porque você nunca sabe se a dosagem de graça que você tem tomado é igual ou superior à dosagem de pecado, erros e outras coisas ruins que você ainda tem em sua vida. Então, é como se fosse assim, por exemplo, quimioterapia, que tem aquelas células cancerígenas, cancerosas. Tudo bem. Aquelas células que estão se multiplicando à toa. E você toma a quimioterapia, aquela dosagem daquela, mas você não sabe. Você não está fazendo o teste, você não vai saber o resultado, porque você não tem como testar. Então, você nunca tem certeza. Será que eu dei demais? Ou demais não é tão ruim, mas será que eu dei de menos? Porque aí está crescendo em mim e eu vou morrer, afinal das contas. Né? Então, é mais ou menos isso, com a graça que a igreja romanista oferece. Você nunca sabe. Só quando chegar aqueles portões de São Pedro com aquela chave, aí ele vai olhar, eita, um pecado a mais, entendeu? Se você tivesse ido para mais uma missa, aí você entrava, mas vai para o purgatório agora, né? Assim, isso é a teologia deles. Então, numa teologia dessa, onde tem um balanço de graça e pecado, mas esse balanço você não pode ver, porque seus olhos são vedados, ou esse balanço está atrás de um muro, e você só pode tentar colocar graça e graça, mas você nunca sabe onde está, aqui ou ali. Você não pode viver seguro, você não pode viver consolado, porque sempre fica com medo do último juízo. E por isso Lutero, Lutero foi um católico romano consequente. Ele foi um bom católico romano honesto. Qualquer católico romano praticante deve, se ele for honesto, se ela for honesta, deve agir como Lutero. Porque Lutero estava arrancando o cabelo e dizendo:
Mas deve ter mais um pecado que eu posso confessar. Um momento, confessor, um momento, eu vou pensar em mais um pecado. O confessor ficando irritado. Se você quer confessar pecados, faça alguns pecados que valem a pena confessar, por favor. Não gaste meu tempo dizendo que você cobiçava um pedaço de macarronada do seu monge colega lá no refeitório. Não, essas coisas não. Então, a religião católica romana não proporciona segurança. E onde nós vemos isso hoje? Além da igreja romanista. Nós vemos a mesma coisa na igreja romana no espelho. Na igreja que se diz evangélica, é exatamente a mesma coisa. Porque na igreja de hoje que se diz evangélica, as pessoas vivem também sem segurança. Porque a religião é a mesma. É uma religião na qual o homem tem que fazer coisas para agradar a Deus. Mas o homem nunca sabe se ele fez coisas suficientes. Será que eu fiz jejum suficiente? Será que Jesus voltar hoje, eu estou salvo porque eu pequei hoje de manhã? Eu fiz isso errado. Então, meus pecados e minhas boas obras, será que tem mais boas obras ou mais pecados? Eu não sei. Então, às vezes, o evangélico de hoje está se sentindo muito bem, porque ele saiu do culto agora, e ele orou de joelho por 2 horas do culto, e ele fez isso, fez aquilo, e ontem ele foi fazendo evangelização de porta a porta. E, rapaz, Jesus, volte agora, porque agora eu tenho certeza que eu estou salvo. Só que o outro dia, ele viu alguma coisa e ele adulterou no seu coração, ou ele errou no trabalho e ele pegou uma coisa que não era dele, ele fez alguma coisa errada. E de repente, eita, se Jesus voltar agora, eu estou perdido, eu estou em pecado. Aí, como resolver isso? Bom, eu vou jejuar mais, eu vou para a igreja de novo, eu vou fazer coisas boas para tirar o efeito desse pecado. Então é uma montanha russa a vida espiritual do romanista. Ele nunca chega a ter segurança. E também o romanista disfarçada, que se chama evangélico, mas é a mesma religião, salvação pelas obras. E salvação pelas obras não é a religião bíblica, e salvação pelas obras também nunca proporciona segurança em nossos corações. Porque quando nossa salvação depende de nós, só nos deixa desesperados e sem nenhum consolo. E para todo homem, que seja romanista, seja um arminiano que está buscando se salvar pelas suas boas obras, seja um budista ou qualquer falsa religião, porque todas as falsas religiões dizem a mesma coisa. O homem se salve a si mesmo, pelas suas obras. E para todos os homens que estão olhando para si mesmos, Deus diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos. Isto é o Evangelho. Olhai para mim. E Lutero descobriu isso. Ele, lendo Romanos 1, 16, 17, ele leu sobre uma justiça de Deus, ou a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E ele sempre lendo isto, porque ele era o doutor do Novo Testamento, e Lutero lendo Romanos 1, 16, 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E para Lutero, a justiça de Deus era uma justiça assim, no sentido que Deus está mostrando, está revelando, eu sou justo, eu sou perfeito, eu exijo perfeição. No sentido que é uma justiça que Deus apenas está revelando ao pecador. Você não tem jeito, você não tem esperança, você não tem condições nenhuma, porque veja a minha justiça, é uma justiça perfeita. Você nunca vai me agradar, você nunca vai atender ou conseguir chegar a este nível aqui da minha justiça. É isso que Lutero pensava. Que justiça, nunca chegou lá. Um dia, Deus abriu seus olhos, ele viu que esta justiça não é uma justiça que fica lá nos condenando, mas é uma justiça que Deus revela, é uma justiça que Ele dá. Não é uma justiça que diz, vem aqui e seja igual a mim. É uma justiça que diz, eu estou sendo dado gratuitamente para todos que creem.
Então, isso fez a diferença entre a vida e a morte para Lutero. A justiça que vem de Deus, ele dá de presente. Então, isso deu início à reforma, né? E Calvino, o teólogo do Espírito Santo, e os outros reformadores, eles ensinavam, junto com justificação pela fé, eles ensinavam o papel autônomo do Espírito Santo na aplicação da redenção. Eles rejeitaram este pensamento católico romano de que o Espírito Santo e a graça estão presos aos rituais e aos sacramentos da igreja, mas eles ensinavam que o Espírito Santo opera pela palavra e confirma esta palavra com os sacramentos que são selos e sinais da realidade pregada. Bom, tudo isso tem a ver com a grande pergunta: como o Espírito Santo aplica as bênçãos de Cristo na vida do indivíduo? Esta é a pergunta que rachou a igreja. Como o Espírito Santo aplica as bênçãos de Cristo na vida do crente? Roma disse, ele aplica, se ele quer ou não quer, ele está preso nos sacramentos. E se o sacramento dá um pedaço de pão, alguém tome graça. Aí é assim que o Espírito Santo ele não tem escolha. E a reforma disse não. O Espírito Santo atua pela palavra e soberanamente atua no coração e na vida do homem. Duas perspectivas diferentes. Isso não somente a justificação, mas também a aplicação da justificação. E como essa justificação chega ao homem que rachou a igreja. E é interessante que também a primeira grande racha na igreja, no ano 1054, não é? Entre oeste e leste, entre a igreja ocidental e oriental, também tinha a ver, de uma certa forma, com o papel do Espírito Santo. Quando a igreja ocidental se dividiu com a igreja oriental, tinha a ver com a pergunta como o Espírito Santo se relaciona com pai e filho. Isso fazia parte, não foi a única razão, mas também fazia parte. Então, nós vemos as duas grandes rachas na igreja, oriental, ocidental, romanista e protestante, tinham a ver com, em certa medida, com o papel do Espírito Santo. Bom, nós chegamos à sessão de Ferguson que fala sobre esta Ordo Salutis. Vocês já têm lido sobre isso, eu tenho certeza. Ordo Salutis. É latim, mas latim é muito perto de português, é? Ordem de salvação. E para responder a pergunta como o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no crente, a igreja passou a discutir muito a ordem da salvação. Quais são os aspectos diferentes da atuação do Espírito Santo, de aplicar em nós a obra de Cristo? Como esses aspectos se relacionam entre eles? Qual é a progressão? Quais são os passos? E esta discussão é uma discussão antiga. Já no Novo Testamento, Paulo pergunta aos Gálatas, ele diz: vocês receberam o Espírito Santo como? Por meio de observar a lei ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então, Paulo já discutindo o do saludo. Ele está dizendo, bom, como vocês chegaram a ter o Espírito Santo? Cumprindo a lei ou crendo e tendo fé na pregação? Então, isso já é uma discussão do Ordo Salutis, a ordem de salvação. Agora, algumas pessoas podem dizer, bom, isso é muito teológico, a ordem e a progressão dos passos da salvação e os aspectos da salvação é só teologia, não é importante. O importante é ter o Espírito Santo, o importante é viver o Espírito Santo. Não vamos discutir todos esses detalhes, não. Mas o fato é o seguinte: devemos ter um entendimento bíblico sobre como o Espírito Santo atua no coração do homem, porque este entendimento que nós temos sobre como o Espírito Santo atua vai influenciar em muito
como nós vivemos a vida cristã e como nós evangelizamos. Por exemplo, o jesuíta, pensando que o Espírito Santo está preso nos sacramentos da igreja e que a graça opera ex opere operato, o jesuíta, por consequência do seu entendimento sobre como o Espírito Santo chega a tocar a vida do pecador, ele chegava evangelizando com a espada na mão. Então, a doutrina tem consequências. Ideias têm consequências. O arminiano, pensando que o finiano, o arminiano, pelagiano, finiano, esse tipo de pessoa, pensando que a fé vem antes da regeneração, no sentido que cabe ao homem crer e depois, por causa dele crer, Deus vai mudar o coração. Então, o finiano vai fazer tudo. Ele vai usar a psicologia, vai manipular, vai fazer qualquer coisa para chegar a obrigar ou impulsionar seus ouvintes a tomar uma decisão. Porque tomando a decisão, isso vai dar início àqueles outros passos para a salvação dos seus ouvintes. Então, nosso conceito sobre como é a ordem de salvação vai realmente ter uma consequência muito grande para como nós vivemos e como nós pregamos o Evangelho. Qual é a ordem da salvação? Nós podemos falar sobre William Perkins. William Perkins é um teólogo puritano e inglês. As datas dele... Ele morreu alguns anos antes de Arminius morrer e alguns anos antes do Sínodo de Dort. E ele publicou, entre muitas coisas que ele publicou, Perkins, de fato, ele como adolescente, como jovem, ele vivia sempre embriagado e vivendo uma vida de pecado mesmo. E uma vez ele estava na rua e uma mãe estava reprovando uma criança desobediente. E a mãe, para assustar a criança, disse, se você não obedecer, eu vou entregar você nas mãos daquele bêbado Perkins. Ele disse, rapaz, até meu nome está se tornando um ditado na cidade. Ele ficou, que coisa terrível, ele ficou tocado e Deus converteu o coração dele e se tornou um grande pregador, um grande servo de Deus. Ele publicou a Cadeia de Ouro. Cadeia de Ouro, cadeia, corrente. Eu não sei a diferença de cadeia. Cadeia também é uma palavra? Okay. Corrente de Ouro. Elos, pronto. E ele até fez uma ilustração para mostrar estes passos da salvação. Até ele me mandou uma cópia. Eu tirei da internet e de um site onde é só uma amostra. Então eles colocam amostra para eu não para eu não multiplicar para todo mundo. Mas começa aqui com Deus, o Trino, Deus e aí os decretos de eleição e de reprovação. Aí mostra a pregação e o chamado eficaz e a justificação e a santificação e a glorificação e todos os subpassos. Tem aqui a gráfica, o gráfico, a gráfica que ele fez, uma ilustração. E o gráfico, Ok, o gráfico. Ele não tinha uma gráfica, não. O gráfico. Então, ele não foi o primeiro. Beza, se você ler as obras de Beza, Beza já fez uma coisa, talvez não tão detalhada, mas ele já fez uma coisa parecida, mostrando de uma forma gráfica, mostrando como funcionam estes passos. E esta corrente de ouro, que ele tirou de Romanos 8, aquele que ele conheceu de antemão, ele justificou, ele chamou e justificou e glorificou, etc. Então, esta corrente teve uma influência enorme por muitos séculos, até hoje ainda.
e definiu, de fato, os termos da discussão teológica. Até os inimigos da graça usam mais ou menos esta organização. Eles não se opunham ao fato que tenha algum processo, alguma corrente, mas eles só duvidam a ordem, ou eles questionam a ordem. E também questionam se é uma corrente inquebrável. Eles acham que pode ser quebrada. Mas este conceito de corrente define a discussão teológica durante os últimos 5 séculos, mais ou menos, ou 4 séculos. Agora, ultimamente, nos últimos anos, alguns teólogos, incluindo o próprio Ferguson, estão questionando se isso é a melhor forma de discutir o assunto. Eles não questionam o ensino e as doutrinas bíblicas dos decretos, de forma alguma. Mas questionam se realmente é edificante só pensar em termos de corrente. Porque eles levantam várias objeções. Se nós vamos para Romanos 8, por exemplo, 8:28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, verso 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Só que não menciona aqui santificou. Né? No verso 30, não tem menção do conceito de santificação. E se é uma corrente bem definida que só pode falar desta forma, isso é uma lacuna gritante. Cadê a santificação? Bom, podemos dizer que o conceito de santificação, nós podemos ver no verso 29, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Realmente isso é ligado à santificação, sendo transformados conforme à imagem de Jesus. Mas, mesmo se tiver no contexto o conceito de santificação, nós não vemos isso na ordem dos elos, da corrente. Então, isso é uma objeção. Mais uma vez, os teólogos que fazem uma objeção, não estão dizendo que não tem mérito nenhum, que está errado, mas eles gostariam de perguntar, indagar se é a única forma de falar sobre essas verdades. Segunda objeção que eles têm, isso vem de Ferguson, é que existe o perigo, não em Perkins, porque Perkins ele era um teólogo cristocêntrico e pactual. Mas tem o perigo de pessoas tirar esta corrente e esta ilustração do contexto cristológico e pactual e tratar de uma forma ignorante. E, assim, deixando Cristo fora do lugar central que ele deve ter na soteriologia, eles chegam a só olhar esses passos, assim, sem conexão com Cristo. Então se torna uma coisa de causa e efeito. Cristo só está lá no início, nos decretos eternos, e em morrer e se ressuscitar para assim, cumprir esta vontade de Deus decretada. Mas o resto é só como se fosse um mecanismo. Isto aconteceu, vem eleição, vem o chamado, vem o chamado eficaz, vem a justificação, e cada passo só é como se fosse mais uma consequência mecânica. Então, às vezes, este conceito, mais uma vez, este conceito sendo usado de uma forma contra o propósito do Perkins, às vezes esse conceito tem levado pessoas hipercalvinistas a ficarem olhando e fitando sempre eles mesmos e perguntando onde estou
neste gráfico aqui? Onde eu estou? Será que eu sou eleito ou réprobo? Será que realmente eu já fui chamado de uma forma eficaz? Talvez eu penso que eu sou justificado, mas ainda não aconteceu o chamado eficaz. Talvez só aconteceu o chamado não eficaz até agora. Aí talvez eu estou, assim, até provando algumas coisas espirituais e pensando que eu estou sendo santificado. Então, eles começam a olhar para si mesmos e, como Pedro, andando sobre a água, esqueceu de olhar para Jesus e começou a olhar ele mesmo e a sua situação, ele começou a afundar. Isso acontece também para os hipercalvinistas. E, afinal das contas, isso destrói a vida cristã. Então, porque eles sempre estão procurando sinais ou pistas para me dizer onde eu estou nesse progresso aqui, nessa progressão. Agora, Armínio, ele era um pastor das igrejas reformadas, né? Como Finney era um pastor das igrejas presbiterianas. Todos nós temos as coisas vergonhosas da nossa história. É impressionante como a grande maioria dos hereges na história não vem do mundo, mas vem da igreja. Né? Vem dentre os fiéis, os lobos, como a Bíblia até nos ensina. Bom, mas assim, devemos tomar cuidado de não qual é a palavra? De não tratar Armínio como se fosse assim o próprio diabo mesmo, por exemplo. Em primeiro lugar, os discípulos dele levaram a teologia dele muito em diante. Eles desenvolveram a teologia e não sempre para o bem. O que Armínio às vezes estava colocando como indagação, eles foram além e disseram não, é isso mesmo. Ele tinha dúvidas, eles tornaram doutrinas às vezes, mas tudo bem. Ele tinha receio que uma teologia de dupla predestinação, numa ordem estritamente lógica de causa e efeito, iria levar os homens a um tipo de fatalismo e descuido com a busca pela santidade. Em outras palavras, ele estava receando, tinha receio que as pessoas iriam pensar, bom, ou eu sou eleito, nesse caso eu vou para o céu. Ou eu sou réprobo, nesse caso não importa quantas coisas boas eu fizer, eu vou para o inferno. Então, é melhor eu viver me entregando aos prazeres da carne, porque se eu for eleito, eu vou ganhar o céu e também ganhar prazeres carnais aqui. Se eu for réprobo, não adianta nada eu viver uma vida santa aqui, me privar daqueles prazeres, porque é a única chance que eu tenho de ter um pouco de prazer aqui, porque eu vou para o inferno. Então, assim, olhando de uma forma fatalista, como muitos até hoje ainda pensam, é a fé reformada dizendo isso. Então, Armínio pensava isso é um perigo que as pessoas vão, talvez, ou perder segurança, só olhando para eles mesmos, ou perder a consciência de que eles devem zelar e trabalhar e lutar pela santidade. E nós podemos respeitar este receio. E, de fato, nós podemos concordar com este receio. Porque Perkins e também Beza antes dele, eles estavam falando num contexto de uma vibrante teologia cristocêntrica e pactual. Eles não estavam falando assim uma teologia seca, decretal, que não tinha nada a ver com a responsabilidade do homem. Muito pelo contrário. Mas quando tirar Cristo e quando tirar a aliança, realmente nós ficamos com uma teologia hipercalvinista e apenas uma teologia decretal que leva a absurdos. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tinha vários amigos de igrejas reformadas, não completamente hipercalvinistas, mas igrejas reformadas infectadas pelo hipercalvinismo. E vocês sabem que hipercalvinismo é só olhar o lado dos decretos e não ver a responsabilidade pactual do homem. Aí, uma moça que era amiga da minha esposa, ora, ela era a moça mais santa e tal, na igreja e tal,
orando porque ela se sentia eleita. E 2 semanas depois, ela, rapaz, mas será que isso? Porque alguma coisa aconteceu e ela não sentia realmente, talvez eu nem sou eleita. Aí ela pensava, se eu não sou eleita, então, por que tudo isso? Então ela começava a ir para os bares e sair e fazer coisas mundanas, porque eu não sou eleita. Então, o que adianta tudo isso? Então, assim, olhando para ela vivia uma vida espiritual de montanha-russa. E essa teologia equivocada dela levou a uma vida equivocada. Isso é uma consequência terrível de tratar este ensino bom e saudável de uma forma errada. Tirar o contexto de Cristo e da aliança. Outro exemplo, mais contextualizado, do Brasil aqui, no Recife. Alguns anos atrás, eu dei uma carona a um velho senhor presbiteriano. Aí, então, eu digo isso porque ele deveria conhecer a fé reformada. Né? Aí eu estava falando numa pequena congregação lá em Iputinga sobre as doutrinas da graça. E eu dei uma carona a ele. Aí ele começou a dizer, rapaz, é mesmo assim, eleição e tal, doutrina da graça e tal, é certo isso. Que bom, tal. Pelo menos tem uma pessoa no Recife que crê nisso. Aí, ele disse, eu vou dar um exemplo, ele disse. Eu vou dar um exemplo a você. Como isso é verdade, sabe? Meu irmão, ele é um perverso, ele vive em pecado, pulando carnaval. Eu sempre ficava muito preocupado com o destino eterno dele. Muito triste. Mas um dia, eu ouvi aquela voz. Aí disse, não se preocupe com seu irmão. Ele vai para o céu. Aí ele olhou para mim, agora eu estava ficando arrepiado, não por causa daquela voz, mas por causa daquele homem que está, rapaz, ele é presbiteriano mesmo? E não sei. Aí ele disse, pastor, eu me perguntei, é Deus ou é o outro, né? Ele falou. Aí ele disse, pastor, mas eu pensei, refleti, será que é Deus? Será que quem? Mas é aquela voz, então deve ser Deus mesmo. Então ele disse, de repente eu entendi. A voz disse, não se preocupe com o seu irmão, está pulando o carnaval, está vivendo em perversidade, imoralidade, mas não se preocupe, sabe por quê? Eu entendo, pastor, ele é eleito. Ele é eleito, então ele vai para o céu. Aí eu tive a vontade de bater o carro contra uma parede e acabar com tudo. Eu não acredito. Como é possível alguém torcer o ensino da palavra de uma tal forma? Ele já tinha sido oficial numa igreja reformada, numa igreja presbiteriana reformada. Aí eu queria arrancar meus cabelos. Então, nós vemos que essa doutrina pode ser aplicada de uma forma completamente equivocada. Devemos sempre manter esta doutrina no contexto pactual e cristocêntrico. Então, de um lado, pode ser um perigo só olhar a ordem dos decretos e a ordem dos elos da corrente da salvação, pode levar a exageros ou até erros. Do outro lado, por exemplo, o Karl Barth, o teólogo suíço reformado, ele também estava criticando isso, sabe? Dizendo, rapaz, é tudo ordenado assim, tá? Só que quando ele escreve sobre a santificação, sobre a salvação na sua Dogmatics, a teologia sistemática, um outro teólogo disse, bom, ele também está usando uma ordem, porque é difícil falar sobre teologia sem colocar algumas coisas em certa ordem e ter uma certa estrutura, não é? Então, Ferguson diz, bom, isso é o outro lado. Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14, verso 33. Deus, o Espírito Santo também é o Espírito Santo de ordem. Então, nós não podemos rejeitar qualquer estrutura neste caminho de salvação. Ok.
qual é a solução que Ferguson propõe? Ele não joga fora Perkins e Beza, mas ele quer propor uma outra ótica que talvez seja também edificante. E aquilo que ele propõe, eu não posso dizer a vocês por causa do tempo. Vocês vão ficar em suspenso a semana inteira, vocês não vão poder dormir. Então eu vou dizer. União com Cristo. Ele propõe abordar o assunto do caminho da salvação, o progresso da salvação, a aplicação da salvação, sob a ótica não de uma corrente de vários passos, mesmo se isso tem seu devido lugar e sua devida edificação, mas ele quer abordar debaixo da ótica de união com Cristo, união com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 5 minutos, eu vou usar. Paulo usa esta frase em Cristo mais ou menos 160 vezes nos seus escritos. Então, é muito importante no ensino dele. Eu não quero dizer na teologia dele, porque quando nós falamos sobre a teologia de Paulo, estamos usando linguagem dos liberais, que pensam que tem a teologia de Paulo, tem a teologia de Tiago, e cada homem desenvolveu uma teologia, depois a igreja pegou e colou e juntou e tentou fazer um bolo só de todos esses ingredientes diferentes. A teologia de Paulo não existe. Existe que ele, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pregava a palavra. Agora, no ensino dele, é muito importante este conceito de em Cristo, união com Cristo. E é pelo Espírito Santo que nós temos essa união. Nós temos união com o próprio Filho de Deus. João 14, 17. Vamos abrir lá. João 14, 17. Alguém pode ler? O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ok. Habita convosco e estará em vós. Ele está falando sobre o Consolador. Hein? Veja o verso 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Tem tanta coisa aqui. Uma coisa que eu tenho que destacar é o seguinte. Quem derramou o Espírito Santo? Atos 2, Pedro disse, Jesus, exaltado, recebeu o direito de derramar, não é? E aqui diz que o Pai vos dará. Então, nós vemos que tanto do Pai quanto do Filho procede o Espírito Santo. Então, a igreja oriental está errada. Então, filioco e do Filho que procede o Espírito Santo, dos dois. Mas ele vai dar outro Consolador e o Espírito, ok? E este Espírito habita convosco e estará em vós. Bom, estará em vós, é claro, depois de Pentecostes, o Espírito habita na igreja como o templo do Espírito Santo e, por consequência, em cada membro da igreja. Sim? Mas ele estará em vós, tudo bem, depois de Pentecostes, mas agora ele habita convosco. Habita convosco como? Onde? O que Jesus quer dizer com isso? Ele estará em vós, no sentido de moradia, mas agora ele habita convosco. Eles estavam passando 3 anos habitando com quem? Com Jesus. Qual é o Espírito que está dentro de Jesus? Não é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo estava presente em Jesus, habitando com os discípulos. E ele habita convosco, agora, eu estou aqui. E estará em vós. Verso 18. Quem pode ler? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei? Agora, primeiro Jesus diz, o Espírito habita com vocês. Quer dizer que eu estou com vocês, então o Espírito está em mim. Agora ele mudou e disse a mesma coisa da forma inversa. Eu não vou deixar vocês, eu voltarei para vocês. Como? O Espírito está presente em Jesus e Jesus estará presente no Espírito. Está vendo aqui como eles fazem uma identificação entre ele e o Espírito Santo? Verso 20, alguém pode ler? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Ok. Então, eu voltarei, e naquele dia, que é dia de Pentecostes,
vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estão em mim, e eu estou em vós. Então ele está falando sobre ele habitando em e com a sua igreja. E verso 23. Alguém poderia ler? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Iremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Como o Pai e o Filho habitam e fazem morada em nós? Como? Pelo seu Espírito, que diz o verso 16, por exemplo. Então, você vê que nessa linguagem tão compacta e trinitariana, Jesus está deixando bem claro que quando o Espírito vem, eu estou voltando. Quando eu estou aqui, o Espírito está habitando com vocês. Quando eu vou embora e mando o meu Espírito, eu estou voltando para vocês. E quando você crê em mim, meu Pai e eu vamos fazer moradia em vocês. Então, o Deus triuno habita em nós pelo Espírito. Né? Então, nós vemos que esta conexão com Cristo é feita por meio do Espírito derramado no dia de Pentecostes. Então, temos que parar por aqui. Isso é só a introdução e nós vamos desenvolver mais semana que vem quais são as consequências disto, de união com Cristo pelo Espírito, e o que isso tem a ver com a aplicação da obra de Cristo. Nós temos alguns minutos para comentários ou tirar dúvidas. Esse capítulo ele passa muito tempo falando sobre ordem dos salutos e tal, que até você pode até pensar, bom, ele não está falando sobre o Espírito Santo, mas ele precisa mostrar o contexto. E agora, de fato, a aula que vem, nós vamos entrar realmente no mérito do assunto, que é, nesta ordem de salvação, como o Espírito Santo está atuando.